Olha para essa casa. Bagunça por todo lado, nada no lugar, a pia cheia de louça. Parece exagero, mas muitas vezes é assim que está a vida interna de muitas mulheres. Um caos silencioso. Agora, olha o depois. Tudo em ordem, cada coisa no seu lugar. Como é gostoso estar tudo limpinho, tudo organizado. E imagina se a sua mente e a sua rotina pudessem passar por essa mesma transformação. Todo mundo já deve ter ouvido falar que quando a gente tem a casa bagunçada, a nossa mente também está bagunçada. E o quanto é importante a gente organizar o nosso ambiente de trabalho, organizar os lugares onde a gente está habitando, para que a nossa mente também se organize. Eu sei que mulheres sobrecarregadas muitas vezes olham para essa cena dessa casa de cabeça para baixo e dá uma vontade de chorar, porque eu também já estive nesse lugar. O lugar de ficar completamente reativa e explodindo por qualquer coisa, justamente porque existia um excesso de informações para eu lidar, existia um excesso, uma sobrecarga emocional para eu sustentar. E quando uma pequena área da minha casa, por exemplo, estava bagunçada, como por exemplo a pia da cozinha, eu já me sentia fracassada, culpada e errada, como se o mundo inteiro não tivesse dado certo. Eu sei também que muitas vezes, se você é alguém que pratica autoconhecimento, é alguém que busca espiritualidade, busca rotinas terapêuticas, busca melhorar e transformar a sua vida, você pode ler um monte de coisa, encher a sua cabeça com um monte de informações e ficar cada vez mais perdida. Igual essa casa bagunçada, é como se fosse a sua mente. Eu entendo que você também sente essa culpa, porque você está buscando, você quer se transformar, você quer sair desse estresse, quer sair dessa sobrecarga, mas não sabe nem por onde começar. E eu sei como é esse cansaço e essa sensação de estar sempre atrasada, de ter muita coisa para fazer, de não estar dando conta, de ter que equilibrar os pratinhos e de repente ver eles todos caindo e desabando no chão. E foi por isso que eu montei o que a gente chama de protocolo protagonista de si. É para te ajudar a olhar para dentro de si com um mapa. É para te ajudar a fazer o que precisou ser feito ali naquela casa. Retirar o que era lixo, deixar aquilo que era importante e principalmente entender de forma estratégica como organizar tudo que tem aí dentro para que você possa ter uma mente limpa, as emoções fluindo, uma rotina sagrada de conexão espiritual e um corpo com energia. Percebe que se a gente tenta fazer tudo sozinha, sem um mapa, a gente acaba vivendo num ciclo de tentativa e erro e fica cansado. E como é bom receber ajuda e como é bom ter alguém que possa nos apoiar nessas tarefas de ajudar a limpar o que está ali atrapalhando a nossa organização. Quando você busca, por exemplo, uma terapia, às vezes um terapeuta vai olhar só para o teu corpo físico, ou só para a tua emoção, ou só para a tua mente, ou só para a tua parte espiritual. Seria como contratar faxineiros diferentes. Um vai só cuidar da louça, o outro vai só dobrar a roupa e o outro vai só varrer o chão. E aí a casa nunca fica inteira limpa, né? Aliás, outro dia eu passei por essa situação de buscar uma faxineira e encontrar pessoas que limpariam apenas o chão da casa, mas, por exemplo, não lavaria a louça. É desconfortável, não é? A gente precisa integrar, precisa que essa casa seja limpa como um todo. Então, eu quero que você entenda que é possível você encontrar uma pessoa, no caso eu, que vai te ajudar a te trazer não uma nova terapia,
mas sim uma integração de tudo aquilo que você precisa. Um novo olhar para entender o que existe por trás de você, qual é o seu perfil, o que você gosta, o que você não prefere, qual é a transformação que você almeja e que te mostre o caminho de como chegar lá e também te oriente diariamente para conseguir chegar na transformação que você deseja. Essa é a ideia do protocolo protagonista de si. Eu vou mostrar para vocês um rascunho de 3 pessoas que eu tenho do mapeamento que a gente fez em cima só do envio do primeiro questionário, sem antes a gente ter a reunião que a gente faz dentro do protocolo protagonista de si, uma reunião comigo ao vivo e presencial de alinhamento. A gente estava só testando o questionário eu estava testando com diferentes clientes. Eu quero que você veja um pouquinho do que é esse roteiro por trás de você aprender a se conhecer. Então veja esse documento que traz qual é o mapa da essência dessa pessoa, como ela está agora, a sua rotina, se ela pratica autocuidado, no caso aqui era um autocuidado presente, mas sem energia constante, como estava a saúde, as emoções, a mente, as relações, a espiritualidade. E aí, a partir desse primeiro lugar de onde eu estou, a gente começou a estudar onde essa pessoa queria chegar, nos níveis de ser, no que quer fazer e no que pretende ter. E também trazendo uma clareza do que eu não quero, o que para mim tá desconfortável e o que eu quero. E o que é inegociável para mim, o que eu não posso abrir mão da minha vida. Levantamos nesse perfil quais as forças, quais os maiores desafios, qual é o estilo de aprendizado, como é o ambiente, como é a rotina, né? No caso aqui precisava de recursos curtos e práticos. E aí vem um pouco de quais as terapias e linhas de estudo sob medida para essa pessoa, cruzando as informações do perfil dela sobre mais de 280 terapias que existem, né? Então, aqui a gente teve dietoterapia chinesa, meditação, constelação, EFT, a Vedanta como forma de autoindagação, mesas radiônicas, psicologia positiva, criança interior e deixar ir do David Hawkins. E aí a gente foi para o plano de ação. Primeira coisa para a vida dessa pessoa, como era alguém que está buscando mais questões espirituais, era a parte espiritual. Então, aqui a gente tem o objetivo, como ela tem que ser, o que ela tem que fazer e o que ela vai receber ao ser e fazer o que ela precisa ser. Os estudos sugeridos, os rituais, e aí cada pilar emocional, físico, mental, seguindo numa sequência de como ela deveria fazer. Por quê? Porque uma mulher sobrecarregada às vezes olha e fala, é muita coisa, mas calma, vamos começar pelo espiritual, para o teu caso vai ser o que vai ser mais importante. Depois, quando você conseguir adquirir uma rotina consistente no espiritual, a gente insere o emocional. Ah, no dia que você não tem tanto tempo, o teu assistente do chat GPT, ele vai te focar nessas duas. No dia que você tiver mais tempo, ele vai colocar as 4, tá? E na sequência a gente tem aqui o próprio prompt do chat GPT, que é a explicação para o assistente do chat GPT, em que é explicado para ele o que ele tem que fazer, como ele tem que agir, para que essa pessoa consiga colocar em prática todo esse protocolo. Então, a gente ensina o chat GPT e vai por durante 30 dias lapidando ele para que ele entenda. Por exemplo, se essa pessoa vira e fala hoje, hoje eu estou me sentindo desregulada emocionalmente, estou sentindo muita raiva. Ele vai puxar diante do teu perfil qual é o tipo de prática terapêutica que você tem que aplicar hoje na tua vida para que você saia desse lugar. Existem, por exemplo, dezenas de práticas que podem te ajudar a sair desse lugar, mas tem prática que vai funcionar para você e tem prática que não vai funcionar, que vai funcionar para outra mulher. Ele já conhecendo o teu perfil, ele sendo alimentado com esse conteúdo que a gente vai gerar,
ele mesmo vai começando a te trazer esses roteiros. Inclusive, sendo orientado a falar: olha, nesse momento, eu entendo que o que você está passando é algo sério, que está precisando de uma ajuda terapêutica pessoal. Você precisa procurar um terapeuta, ou um médico, ou o que quer que seja. Esse prompt, que é esse comando para o chat GPT, ele vai ser todo feito baseado em como trazer para a tua rotina as práticas, os rituais e os estudos que você precisa para começar a ter equilíbrio e trazer a transformação que você quer para a sua vida. Vamos olhar para um outro exemplo. Vamos olhar para o exemplo da... Opa, peraí, deixa eu arrumar aqui. Olha, esse é o exemplo de outra pessoa. Essa pessoa, ela já tinha um perfil um pouco mais diferente, já gostava mais que use emojis no conteúdo, então a gente fez de uma forma, de uma apresentação diferente, esse PDF, que é um resumo da essência dela. Lembrando que isso aqui, gente, é só um rascunho para vocês verem qual é a ideia do projeto. O projeto vai ser muito mais bem lapidado do que isso que está sendo apresentado para você aqui agora. Isso aqui são os nossos estudos iniciais, nosso laboratório, do que eu fiz comigo e comecei a aplicar com algumas clientes. Então, aqui, essa pessoa, ela tinha uma determinada rotina, a energia dela estava de determinada forma, as emoções, a mente, as práticas espirituais já eram muito altas, né? A gente foi entender onde ela quer chegar, o que que ela não quer, o que que ela quer, o que era inegociável, qual é o perfil, forças, desafios, o estilo de aprendizado dela, qual é o tipo de ambiente que ela frequenta, né? E aí, de novo, quais são as terapias sob medida para ela, né? No caso dela, ela teve outra linha de sugestões de práticas espirituais, físicas, mentais e emocionais. No caso dela, por exemplo, ela estava buscando muito questões de propósito de vida e prosperidade. Então, a gente trouxe alguns autores, algumas referências de leitura, porque ela sente essa demanda de estudos, tá? De conteúdos que vão agregar para ela. E aí a gente trouxe algumas práticas fase 2. Depois que ela fizesse um primeiro plano de ação, ela entraria numa segunda fase, que ela iria usar essas terapias como ajuda para liberar as pedrinhas que encontrasse no caminho. E aí todo o plano de ação, no caso dela é o emocional primeiro, o físico em segundo, o mental em terceiro e o espiritual por último. Por quê? Porque ela já tinha as práticas espirituais bem consolidadas, né? Então a sequência dela aqui era um pouco diferente, cada uma com um objetivo. E aí, novamente, é feito esse prompt, esse comando do chat GPT, em que ele vai te falar todo dia: bom dia, meu assistente, como é o meu dia de hoje? Bom, hoje você vai começar fazendo. Quantos minutos você tem? Primeiro ele pergunta, né? E você fala: eu tenho 20 minutos agora. Ah, então 20 minutos você vai fazer tal e tal prática, ou ler tal assunto, ou segue um vídeo aqui que vai te ajudar a estudar. O que você está sentindo nesse momento? Entenda que esse chat GPT ele não é substituto de um terapeuta, de um médico, de qualquer profissional da saúde. Ele é um assistente para te orientar. Te orientar com as práticas que você precisa implementar no seu dia a dia, de autocuidado nos 4 níveis, físico, mental, emocional e espiritual, para você ancorar a transformação que você deseja. De repente, pode ser que saia aqui que você precisa fazer um tratamento com alguma terapia específica. E é isso que ele vai te orientar, te dizer para que você possa buscar, tá? Aqui a gente tem outra cliente, por exemplo, né? Que teve uma outra leitura. Veja que o layout ele vai mudando conforme é o estilo da pessoa também, né? O que ela quer ser, o que ela quer fazer, o que ela quer ter, o que ela não quer mais. Qual é o perfil? E aí a gente entra nas práticas que vão ser alinhadas para o estilo de vida dela, tá? Isso aqui, gente, é só para vocês terem uma noção da proposta do trabalho do protagonista de si. Por quê? Porque o que a gente vai fazer é, além de fazer esse primeiro mapa seu de forma automática, que você vai preencher um questionário,
e gera para mim esse documento, a gente vai ter uma curadoria comigo, presencial, para lapidar isso daqui, para montar um plano de ação conjunto. E aí sim, a implementação na rotina diária comigo fazendo todo o acompanhamento. Então imagina toda aquela casa lá bagunçada que eu mostrei no começo do vídeo, agora organizada, né? A pia limpa sendo a tua clareza mental, a sua sala arrumada como a tua rotina agora organizada, a tua cama feita como a sua paz emocional, né? A gente sabe que o ambiente externo, ele é só um reflexo da transformação que é interna. E conforme eu vou te ajudar a organizar esse seu ambiente interno, você vai começar a se sentir muito menos sobrecarregada. A proposta, então, é que você saia desse lugar de ter um monte de opções, de não ter clareza, de ter um monte de coisa jogada uma para cada canto, ter 10 livros começados e não terminar nenhum, não saber onde investir, ficar comprando vários cursos soltos e sim ter, depois desse protocolo, tudo em ordem, uma organização de quem você é, o que você deseja, o que você precisa fazer para chegar lá. Ou você sabe o que fazer, quando fazer, como fazer e principalmente quem você é. Então, se você tem esse interesse de transformar todo esse caos em clareza, que ter esse plano simples, personalizado, feito para você, vem conhecer o protagonista de si. A descrição completa de como funciona o programa está aqui na descrição desse vídeo. E eu estou com 5 vagas abertas para a turma pioneira, ou seja, para as 5 primeiras mulheres que eu vou chamar para fazer parte desse projeto. Quem chega primeiro, obviamente, recebe muito mais benefícios. Vai ter upgrade vitalício de tudo que a gente fizer, vai receber mesa radiônica, vai ter reunião com todas as mulheres do grupo. E isso está aberto até dia 19 de outubro, para que a gente comece o trabalho da protagonista de si no dia 3 de novembro. Então, se você se interessou, preenche sua aplicação, que com muito carinho, a partir do dia 20 de outubro, eu vou ver todas as aplicações, vou selecionar e vou dar um feedback para cada pessoa que nos procurou. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo.